Olá! Hoje a gente vai falar de uma universidade, mas não uma universidade qualquer. Uma instituição que, séculos atrás, ajudou a definir o mundo como a gente conhece hoje. Parece exagero, né? Mas vocês vão ver que não é. Pensa rápido. De onde vêm as ideias de direitos humanos? E o direito internacional, aquele que rege as relações entre os países? A aposta mais comum seria, sei lá, a Revolução Francesa ou talvez a ONU, depois da Segunda Guerra. Faz sentido, né? Pois é, só que a resposta está num lugar bem mais antigo. Um lugar que talvez muita gente nem imaginasse. A nossa história começa na universidade mais antiga da Espanha, a Universidade de Salamanca. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, tem que dar um passo para trás. Pensa só, ela foi fundada em 1218. É, muito tempo. Mas não é só por ser antiga. Com o Império Espanhol no auge, Salamanca virou um verdadeiro farol intelectual. Era o lugar onde a coroa e a igreja queriam respostas para os maiores desafios da época. E no século XVI, o prestígio dela era tanto que ela batia de frente com gigantes como Paris, Bolonha, Oxford. Era simplesmente o lugar para se estar. E foi bem aí, no seu auge, que a universidade encarou um desafio gigantesco. O mundo estava virando de cabeça para baixo com as grandes navegações e Salamanca se viu bem no meio de um debate que ia definir o futuro de tudo. Era um choque de mundos, literalmente. De um lado, você tinha a tradição medieval, aquela ideia de, temos o direito divino de conquistar. Tudo preto no branco. Do outro lado, bom, a realidade batendo na porta. Povos inteiros sendo encontrados nas Américas, a prova de que a Terra era redonda. Como é que você encaixa esse mundo novo nas regras antigas? Simplesmente não dava. E a resposta de Salamanca para tudo isso não veio de uma sala de aula, veio de um movimento de ideias superpoderoso. Ficou conhecido como a Escola de Salamanca. Era, na prática, um think tank do século XVI, sabe? Uma galera genial que teve a coragem de questionar tudo. E que time, hein? Tinha Francisco de Vitória, que é visto hoje como o pai do direito internacional. Francisco Soares com umas ideias sobre soberania popular que, olha, ecoaram por séculos. E não era só direito e filosofia, não. Tinha economista como Martim das Pilcoeta, que sacou uma das primeiras versões da teoria quantitativa da moeda. Sabe, aquela ideia básica de que, se tem muito dinheiro circulando, os preços sobem. Eles estavam simplesmente redesenhando o mapa do pensamento. E para ter uma noção do quanto isso era radical, se liga nessa frase, que resume bem o pensamento do Vitória. Numa época em que se discutia se os povos indígenas eram sequer humanos, para justificar a conquista, ele e a turma de Salamanca batiam o pé, afirmando que sim, eles tinham dignidade e direitos. Pessoal, isso era absolutamente revolucionário para a época. Mas o legal é que o impacto de Salamanca não ficou só na teoria, na filosofia. Essas ideias viraram coisas bem concretas, coisas que, de certa forma, a gente usa até hoje. Vamos voltar um pouquinho no tempo, ano de 1492. Todo mundo lembra de Colombo chegando na América, certo? Mas nesse mesmo ano, lá nos corredores de Salamanca, estava nascendo outra coisa monumental. Nesse ano, um professor chamado Antônio de Nebrija publicou a primeira gramática de uma língua europeia moderna, a do castelhano. Isso pode parecer só detalhe técnico, mas foi muito mais. Foi uma ferramenta de poder. Padronizar a língua era essencial para administrar um império que estava crescendo no mundo todo. Foi o que ajudou a transformar o espanhol numa língua global. Certo, agora vamos pular quase um século para frente, 1582. Outra inovação gigantesca, com o carimbo de Salamanca, estava prestes a sair do forno. E essa ia mudar o dia a dia de todo mundo no planeta. É isso mesmo, o calendário. Esse que a gente usa no celular, na agenda, foi a galera de Salamanca que fez os cálculos matemáticos e astronômicos essenciais para corrigir o calendário antigo, o juliano. O resultado? O calendário gregoriano, o nosso calendário. Eles literalmente ajudaram a colocar o nosso tempo nos eixos. E no meio dessa história toda, uma curiosidade rapidinha. A fachada da universidade é super trabalhada, cheia de detalhes. Diz a lenda que tem um sapinho escondido ali no meio, e quem o encontra ganha sorte nas provas. É uma tradição que passa de geração em geração de alunos até hoje. Mas, voltando ao que interessa, todo esse conhecimento não ficou lá no passado, não. O legado de Salamanca continua super relevante. Se a gente for resumir, dá para dizer que os debates em Salamanca criaram 3 pilares do mundo moderno. Primeiro,
A ideia de que os países precisam seguir regras entre si, ou seja, o direito internacional. Segundo, a noção de que todo ser humano, em qualquer lugar, tem direitos que ninguém pode tirar. E terceiro, que o poder do Estado não é infinito, ele tem limites éticos. Pensa bem, isso é a base de muita coisa que a gente valoriza hoje. A posição de Salamanca naquela época era realmente única. Enquanto outras gigantes, tipo Paris e Oxford, estavam mais focadas em teologia, em estudos clássicos, Salamanca virou o epicentro do debate sobre o futuro. Sobre direito, ética, governo, era lá que as perguntas mais difíceis do momento estavam sendo feitas. É bem impressionante quando a gente para pensar nisso. De uma universidade fundada lá na Idade Média, na Espanha, saiu a base de como as nações interagem e, talvez o mais importante, de como a gente define o que é dignidade humana. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Se uma universidade, 500 anos atrás, conseguiu ter um papel tão fundamental na definição dos direitos humanos, qual é o propósito e a responsabilidade das universidades no mundo tão complexo que a gente vive hoje?